Fala, pregador! Estamos chegando com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a pergunta: quanto tempo eu devo pregar? Existe um tamanho ideal, um tempo ideal para a minha mensagem? Então essa é a questão para o vídeo de hoje. Este é o canal Evangelho na Rede, este é mais um vídeo sobre a arte de pregar e eu sou Cláudio Miranda e tenho uma alegria enorme em tê-lo aqui. Muito bem, pregadores e aqueles que amam a palavra de Deus, a pergunta de hoje que eu quero tentar responder nesse vídeo é sobre quanto tempo um pregador deve usar para comunicar a sua mensagem. Qual é o limite, o espaço de tempo, a duração em que um pregador pode fazer uso da palavra e manter a sua plateia interessado naquilo que ele tem a dizer. As primeiras questões que eu acho importante responder e levantar para a gente tentar ter uma resposta a essa questão são as seguintes. A primeira delas, você recebeu um limite de tempo, ou seja, as pessoas que organizaram o culto, a reunião onde você vai estar ministrando, lhe deram um tempo, lhe determinaram um tempo, um limite de tempo para que você use enquanto ministra a sua mensagem. Isso é muito importante porque normalmente existe uma programação, essa programação foi pensada, se trata de um grupo organizado, de uma igreja que gosta de ter um culto realmente bem elaborado, pensou a sua programação e então na sua programação também tem um tempo mais ou menos limitado para que você possa fazer uso da palavra e comunicar a sua mensagem. Isso é muito importante. Agora, é claro, isso precisa ser negociado previamente, porque às vezes o tempo que lhe é oferecido é tão exíguo, tão menor do que aquilo que o seu tema exigiria, que você precisa previamente ver isso. Então é muito importante que você negocie com quem está lhe convidando, com quem está lhe agendando, para saber qual é o tempo que você terá para usar da palavra, porque se for necessário, você terá então que desenvolver uma versão, vamos dizer assim, abreviada da sua mensagem. Ou se você tiver mais tempo do que normalmente teria, você terá então que ampliar isso com novas pesquisas e um número maior de informações e dados para que você possa manter uma pregação consistente e interessante o tempo todo. Então é muito importante isso, não se esqueça. Levante com quem está organizando o evento, a reunião na qual você vai falar, quanto tempo você terá para dispor da palavra. E aí você precisa, claro, ser um pouco criativo também no sentido de ser versátil, de aumentar ou diminuir a extensão da sua fala na medida do tempo que lhe é dado. A segunda questão importante para você levantar é o seguinte: você é um pregador convidado ou é alguém da casa? Por que isso é importante? Porque normalmente quando você é um pastor convidado, você vai ali com um convidado especial, você é uma espécie de peru de festa. Então você tem já de antemão, digamos assim, a disposição da sua plateia de ouvi-lo por um tempo maior. Normalmente quando você é um convidado, há uma expectativa em torno desse convidado e você já está sendo convidado porque é conhecido, porque sabe que você tem alguma coisa interessante e especial para comunicar. E então, normalmente, a sua plateia está previamente disposta a ouvi-lo um pouco mais do que se você é um pregador da casa, se você está pregando constantemente diante dessa mesma plateia. Convém levar isso em consideração, porque não haverá daí o elemento, digamos assim, de novidade. Então, também a disposição do seu público em ouvi-lo vai ser um pouco encurtada e você precisa levar isso em consideração para manter o interesse da sua plateia naquilo que você tem a comunicar. E uma outra pergunta que você deve fazer e levantar é o seguinte: que tipo de reunião é essa? Que tipo de reunião é essa que eu vou ministrar? Que ocasião é essa? É uma ocasião especial? Eu serei um convidado especial e, portanto, terei um tempo especial para ministrar naquela ocasião? Ou eu estou entrando num programa maior, elaborado, em função de uma comemoração, uma celebração específica, em que há uma série de coisas acontecendo na mesma ocasião e a mensagem, portanto, deve ser limitada a um tempo menor. Essas coisas precisam ser vistas previamente para você não errar na dose. Essas são as primeiras coisas que você deveria levantar.
Agora, um dado da ciência para você se orientar. Dizem os pesquisadores que um ouvinte consegue ficar atento a um orador por no máximo 17 minutos. Depois disso, a atenção cai. O nível, digamos assim, de interesse por aquilo que você tem a dizer começa a cair. E isso é muito importante, você tem que considerar isso na hora de elaborar a sua mensagem. Isso quer dizer, pastor, que esse é o tempo máximo que eu tenho para pregar? Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que há um limite na atenção, na capacidade de atenção de um ouvinte médio. E, portanto, você precisa desenvolver a habilidade de tempo em tempo, na sua apresentação, na sua fala, você inserir algo novo que possa reinteressar o seu público. Não quer dizer que você tem que pregar apenas 17 minutos, mas que em um determinado ponto da sua mensagem, uns 15, 20 minutos, você precisa inserir algo novo, alguma coisa que volte a interessar o seu público, ou seja, você precisa reconquistar o direito de ser ouvido depois desse tempo, para que você possa mantê-los como seus ouvintes interessados. Portanto, é uma boa hora para você fazer alguma coisa, algum movimento, ou lançar algo novo, muito interessante em sua mensagem, para que todos sejam chamados à atenção e se voltem de novo com desejo de continuar ouvindo aquilo que você tem a dizer. Agora, se você não tiver nada novo para inserir, ou não tiver alguma coisa para movimentar a sua plateia e deixá-lo novamente com vontade de ouvi-lo, então talvez seja o caso de você pensar em abreviar a sua fala. Isso é muito importante para você determinar aí quanto tempo você deve pregar e usar para a sua mensagem. Levando em consideração isso, tá? Como é que eu determino então o tempo viável para mim como orador? Quanto tempo eu devo usar como orador? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, eu não gostaria de baixar aqui uma regra, dizer, olha, toda mensagem deve ser de 20 minutos, toda mensagem deve ser de 25, de 30. Eu não gosto muito dessas regras, porque eu já aprendi pela experiência de que isso não é uma verdade para todo mundo. Eu diria que existem pregadores que, depois de 10 minutos, já não tem mais nada para dizer. E outros podem falar por 20 minutos de maneira interessante. Alguns podem falar por 30 minutos e continuar interessando a sua plateia. E há alguns, por incrível que pareça, que podem falar por 1 hora e ainda a sua plateia se manter desejosa de ouvi-lo, interessada e não se afaste para não perder nada. Então a questão não é qual é a regra, a questão é muito mais do que isso, você precisa determinar qual o seu grau de especialização no assunto e no tema que você está falando. É isso que vai determinar o tempo que você deve usar, porque isso vai determinar a sua capacidade de manter o seu público atento e desejoso a continuar a ouvi-lo. É muito importante isso, você tem que determinar isso, o quanto eu sou capaz de falar sobre este assunto de maneira interessante e que a plateia fique comigo interessada em continuar me ouvindo. E quanto a informação nova, interessante, o quão aprofundado é o meu assunto ao ponto de manter o interesse da minha plateia e da minha audiência. E você precisa determinar isso para você se conhecer como orador e poder estabelecer quanto tempo você pode falar sobre essa temática. A outra questão, você precisa determinar qual o seu potencial como orador, ou seja, quanto tempo eu sou capaz de manter uma plateia querendo me ouvir. Quanto tempo eu consigo manter a plateia interessada nas coisas que eu tenho para dizer? Se eu sou um orador dinâmico e que não canso as pessoas em função da tonalidade da voz, da velocidade, das coisas que eu digo, da maneira como eu me comunico, enfim, o seu potencial como orador vai dar a você o direito de falar por 10, por 20, por 30 ou quem sabe até mesmo por 1 hora, depende. Você precisa se conhecer e você precisa determinar isso. Qual é o seu potencial como orador, até onde você consegue manter sua plateia com você, e onde é que você começa a perdê-la, para que você aprenda mais ou menos em que tempo você deve começar a encerrar a sua mensagem, amarrar as pontas e dar um tchau para todo mundo e sair quando ainda todo mundo está a fim de ouvi-lo. Eu termino esse vídeo citando um clichê, um jargão que está muito na moda, que diz o seguinte: menos é mais. O que quer dizer isso? É preferível você sair
tendo algumas coisas para dizer ainda e deixando a sua plateia com vontade de ouvi-lo outra vez, do que você saturar a sua plateia, os seus ouvintes, e eles saem dizendo, olha, os primeiros 20 minutos estava muito bom, mas depois começou a ficar muito cansativo. Então lembre-se, menos é mais. É preferível você deixar alguma coisa para a próxima vez, e eles desejosos de ouvi-lo novamente, e eles querendo convidá-lo para que você volte lá e fale de novo sobre essas coisas ou sobre outras coisas, do que você saturá-lo e dizer, olha, os últimos minutos já estavam extremamente cansativos, estava desejoso que ele parasse. É melhor que todo mundo diz, olha, eu o ouvi por esse tempo e eu ouviria por mais meia hora ainda. Essa é a hora de você parar. Se você quer um bom termômetro para saber quando você deve parar, qual é o tempo que deve durar a sua mensagem. Lembre-se disso, conheça-se, você deve se ouvir, você deve se ver pregando, deve se avaliar, ser o seu melhor e maior crítico de si mesmo. E contar também com a avaliação de pessoas que você confia e sabe que estão fazendo uma avaliação generosa para ajudá-lo a se tornar um pregador melhor, para que eles também possam indicar quanto tempo você é ouvido com alegria, porque você não deve se interessar em falar mais do que aquilo que as pessoas querem ouvir de você. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Se isso lhe interessou, eu peço que você continue comigo nos próximos vídeos que a gente vai estar postando. Pediria também que você não saísse do meu canal sem antes se inscrever no canal, acionar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Deixe também um comentário sobre isso, é muito importante, dê sua opinião sobre isso, discuta comigo e com aqueles que estão acompanhando nossos vídeos sobre essas questões, e assim a gente vai formar uma comunidade daqueles que amam a palavra de Deus e que querem se tornar melhores pregadores para a glória de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, esse seu irmão em Cristo, e até o próximo vídeo.